E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no TorreCast, esse podcast exclusivo aqui da Torre Inc. 50, na cidade de Itu, onde tem o estúdio da Mamba Produtora Audiovisual. Essa produtora que está sendo utilizada e patrocinadora desse espaço. É aqui onde a gente grava esses conteúdos, convidando pessoas que conhecem a TorreCast, a Torre Inc., que frequentam esse prédio e que sabem da qualidade desse lugar. A Mamba Produtora Audiovisual está disponível para quem tem interesse em criação de conteúdo, podcast, gravação de videoaulas e tudo por aí. Hoje a gente vai conversar sobre um tópico diferente, mas que no dia a dia faz sentido para a gente e às vezes a gente não percebe. A gente vai falar sobre como os ambientes impactam no nosso comportamento, nas nossas emoções e tudo isso que às vezes você não pensa, mas hoje você vai aprender muita coisa com a gente e com os dois convidados que estão aqui. Eu quero dar as boas-vindas. Paty, bem-vinda. William, bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós Obrigado. é que agradecemos o convite. É um prazer imenso estar aqui com você. Patrícia, arquiteta, especialista em neuroarquitetura e psicoestética ambiental. Nunca tinha escutado essa especialização, mas depois que eu li o material que você mandou para mim, eu falei, meu Deus do céu, faz sentido. Quantas vezes a gente entra em um local e fala, nossa, esse lugar depressivo, esse lugar triste, nossa, que legal esse ambiente, né? Exatamente. Muito interessante, a gente vai falar sobre isso. Ótimo, vamos conversar. William Lafontine, você é formado está se formando em psicoanalista clínico, Sim. criador de conteúdo, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Coisas que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sim, adicione que a gente também está terminando nossa licenciatura em sociologia e essa ideia é bem legal de pensar, né? Que parece que não liga uma coisa com a outra, mas tudo está ligado. Exatamente. E juntos trabalham no projeto Onde o Corpo Habita. Uhum. Exato. Quem quer começar explicando um pouquinho sobre esse projeto? Por favor. Bom, eu e a Paty, para pensar em como começamos esse projeto, a gente tem que pensar na nossa amizade, né? Eu e a Patrícia, a gente se encontrou trabalhando em ambientes digitais como a Web3, que é um ambiente, um plus da internet, que ainda não está no Mass Adoption, que a sociedade comum ainda não usa com frequência. E ali a gente acabou se encontrando em vários ambientes que estavam testando laboratórios disruptivos de novas tecnologias e arte. E no campo da arte especificamente eu tive a felicidade de encontrar a Patrícia e nós criamos então, ali naquele ambiente, em 2 anos de trabalho, uma cidade das artes no metaverso. E o meu lugar era trabalhar testando o comportamento humano na esfera digital, né? Então eu fiz uma tese ali de como o ser humano pode se ampliar com o gêmeo digital e a Patrícia, ela me ajudou muito na arquitetura, né? Em como pensar toda a forma de cada galeria. Então a gente se uniu imediatamente, a amizade foi uma consequência maravilhosa e dali em diante a gente começou nesse ponto, né? A Paty pensando em arte, que ela vai falar por si, e eu pensando no comportamento humano. Só que nós nos entrosamos tão rápido que qualquer coisa que pensasse dessa união daria um projeto. E aí a gente chegou até onde o corpo habita, né, Paty? Exatamente. É legal a gente estar pensando que eu e o William, quando a gente começou, foi uma construção mesmo, né? Uhum. E conversar sobre comportamento humano era uma coisa muito gostosa que a gente fazia. E foi aonde se deu ao projeto, né? E a arquitetura entrou, porque na verdade foi design de interiores, né? Não sou arquiteta, mas fiz o design de interiores. E o que é mais bacana é você imaginar, né, realmente como o ambiente ele está impactando hoje no comportamento, no desenvolvimento, na saúde mental e na saúde física das pessoas. Então, assim, é um assunto tão interessante, né, aonde a gente hoje, o nome popular, a gente fala de neuroarquitetura, mas na verdade é neurociência aplicada em arquitetura. A gente, nossa, eu tenho meu caderno aqui com tantas
falas aqui de artigos mesmo, comprovando, porque é ciência mesmo, né? Então, imaginar que, por exemplo, o Frank Wright, ele disse, o arquiteto modela o homem, né? Le Corbusier dizia, né? O espaço é uma máquina do bem-estar. Então, é tanta coisa que influencia. Então, aprofundar nisso com a neurociência, junto com a psicanálise, é a gente poder colaborar com os arquitetos e os designers nesse sentido, né? Em como Legal. eles podem chegar num perfil mais assertivo com os clientes deles. Isso que é o nosso objetivo, né? Quando a gente conversa com outros profissionais também, essa questão da inteligência emocional, da neurociência, começa a aparecer muito mais de um tempo a um tempo agora, né? Antes, a gente nem falava nisso. Em que momento você percebe que os ambientes impactam na emoção das pessoas? Olha, vamos falar de uma coisa que eu e o William, a gente tem algo muito especial, né? Quando as pessoas estão passando fases de transformação. Por exemplo, luto, separação, uma depressão, uma tristeza, né? A gente pode dizer realmente que o espaço, o ambiente, ele pode ter uma cura emocional, né? Então, isso a gente pode dizer de experimentos como do Ulrich, que são experimentos em ambientes hospitalares e que comprovou que a biofilia realmente trazia não só uma alta antecipada, quer dizer, isso menos custo para os hospitais, como também, né, baixa de cortisol, baixa de pressão arterial, né, diferente de pessoas que estavam em quartos onde estavam virados totalmente para paredes, né, para muros altos. Então, tudo isso é testado. Richard Neutro, por exemplo, trouxe mais o que era a Lovell, que era uma casa totalmente com ambientes que a gente pode falar, contato com natureza, né, janelas enormes, né, ventilação. Aí a gente vai pensar em luz, vamos pensar em todas as variáveis, né, nas cores, no som, nos aromas, enfim. Isso tudo pode trazer, né, um bem-estar, uma tranquilidade para a alma mesmo, né? William, na sua trajetória em comunicação, trabalho com pessoas, em que momento você começou a pensar nessa influência dos ambientes no comportamento das pessoas? Quando a gente mergulha a estudar a psicanálise propriamente dita, né? Não a psicologia ali com Wundt, mas com Freud e Lacan, entre eles tem a coisa que uniu e a parte que é a arte. Pode parecer que não, mas é uma frase que me chamou a atenção. Quando os psicanalistas ali na base estavam pensando a mente, né? E isso é muito novo, como você propôs, agora que a gente está dando séria atenção para a mente, mas isso é uma discussão ali desde 1900, né, com Freud. Então, teve um momento que os psicanalistas, os pais fundadores, por assim dizer, eles olharam para os artistas surrealistas e tiveram uma impressão muito interessante, o fato de que a tentativa da arte surrealista era exprimir uma emoção desorganizada. Jung também vai ver isso aqui no Brasil, inclusive com a psiquiatria e Nise da Silveira, quando muitos pacientes começam a desenhar mandalas, né? Então a arte e a relação com a emoção começou a chamar muita atenção, porque talvez artista e poeta seriam que mais conseguia exprimir de fato uma emoção. Se você leva as formas para a arquitetura, imediatamente você vê onde isso se conecta, né? Porque, na verdade, hoje a gente pensa psicologia das cores, a gente tem o que é mais óbvio, mas tem um tônus menos óbvio, que é como você tem um ambiente na sua casa que realmente propicia você sentar com a sua família. Será que você tem um ambiente funcional para a emoção? Um ambiente que é útil para as relações humanas? Porque hoje nós temos muita arquitetura e o designer voltado à aparência instagramável, do que fica de fundo para foto, qual é a cor que está a tendência. Inclusive, né? Aí, né, a questão estética entra eu vejo pelo menos, numa questão muito subjetiva. Por quê? Porque eu gosto da cor verde. Sim. A minha esposa gosta da cor marrom. Então, beleza, vamos fazer a parede listrada?
Não sei qual que vai ser esse impacto, né? Sim. Então precisa de um estudo mais profundo, né? Até Nessa as relações, inter-relação claro. das pessoas, né? Isso é uma das variáveis mesmo, né? As relações e ocupações dentro do mesmo ambiente, né? No caso, você, sua esposa e seu filho. Isso precisa ser conectado também. É, porque né? é aquilo que você está falando, né? Esse espaço, isso é bonito. E é bonito para quem? Para quem? Será que meu filho não fica na sala com a gente porque o espaço não está sendo Exato. emocionalmente Exato. adequado para ele? É. Eu estou certo? Estou falando bobagem? Não, exato, é por aí, né? E quando a gente está pensando na relação arte, emoções e pensar a arquitetura como uma forma de arte, construir uma casa ou está indo para um lado da escultura, pense assim, né? Assim como eu propicio a minha emoção em fazer uma escultura, quando eu estou na posição de um arquiteto ou de um designer, eu estou na mesma área ali. Então, o que acontece é que imediatamente pode ter uma impressão muito maior da emoção do arquiteto, do designer, exatamente. e não dos que vão usufruir daquilo. Isso é E você fala uma coisa muito interessante que o profissional, ele tem que ter a escuta. Uhum. O William comenta muito isso, até mesmo sim. pela própria profissão, né? A escuta é muito primordial e a gente nota, né, que às vezes os profissionais, eles com essa coisa do instagramável, né, é muito 3D e pouca alma, pouca essência. Então o que a gente pergunta é ego? Ou você vai querer realmente captar a alma do seu cliente? Então, o que o cliente hoje, as pessoas estão sentindo falta? É saudade. Às vezes você sente a saudade de um bule de café, que você sente aquele aroma, que você tem saudade do bolo, da casa da sua avó, daquele pertencimento que hoje é difícil. Então, a gente conversando com um cliente, a gente falou muito isso, até demos o exemplo, né? A Casa Cor, por exemplo, ela é ótima para fornecer o quê? Tendências, materiais, inovação, tecnologia, né? É como um desfile de moda, onde ali vai ser colocado o conceito do artista, né? Do estilista. Mas não é uma coisa que talvez você se sinta bem em estar ou em colocar, investir, entendeu? Porque então, de cada um, né? Exato, a identidade, nós temos impressão digital, só que e essa alma, o que você gostaria, né? E uma coisa muito importante também, a gente linka muito isso com a parte de arte também, né? Porque a gente diz que com isso, a gente pode, dentro do ambiente, abrir portais e janelas para uma boa contemplação, para uma boa reflexão, né? Inclusive existem artigos que em espaços urbanos uma boa imagem de natureza, isso acaba tendo um ótimo reflexo positivo na saúde mental, né? Do que propriamente as pessoas estarem em contato com a natureza, que às vezes no espaço urbano você não está. Legal, né? Legal, tem tudo isso. E a gente pensa muito que conversar sobre isso dá uma certa sensação elitista do acesso, né? Você vai pensar, bom, a gente está conversando aqui de um tema que só seria possível para uma pessoa que tem um certo budget para financiar esse tipo de situação. Não é o caso. Inclusive, né, o trabalho da arquitetura às vezes é entendido assim. É entendido assim, mas não é o caso. Não e é. o nossa costa quente para forçar o nosso argumento é a própria pandemia, infelizmente, né? Durante a pandemia nós vimos que não teve ricos ou menos ricos que não sofreram com uma coisa em comum: conviver dentro de um lugar que não se transformou em um lar, se transformou em um confinamento, uma prisão. Por que muita gente não suportou emocionalmente? A gente teve índices altíssimos de divórcios durante a pandemia, inclusive. Burnout. Porque o marido e a mulher, né, nessa situação, nessa configuração de relacionamento, se estranhavam. Nunca ficaram tanto tempo um com o outro, no né? Mesmo ambiente. No mesmo ambiente que não perceberam que construíram como confinamento. Muita gente faz da sua casa um lugar para tomar banho e para dormir. Fica muito tempo fora e esquece que você retorna para um lar, você não está indo para um acampamento para trocar de roupa, né? A gente vive para o mundo, essa é uma época que essa discussão está em alta. Nós vivemos para o outro. Então, a minha sala ela é bonita porque Patrícia tem uma sala assim.
Eu tiro foto pro Mamba ver como eu estou, onde eu estou vivendo. Então, esse viver para o outro é propriamente a base fundamental de como se pensa a psicanálise, né? Esse grande outro, quem é essa outra pessoa que me valida? A minha identidade é a partir da tua opinião, dos likes, né? E essa influência das redes sociais é ainda maior, né? Sim. Porque, exatamente. nossa, é incrível como a gente faz as coisas para o outro curtir, para o outro aprovar, né? Sim. E às vezes não é Exatamente. aquilo que eu preciso, né? Exato. Como a gente vê muitas imagens, né, de profissionais, de arquitetos, projetos lindíssimos, mas a maioria, muita coisa em 3D. Mas aonde está a vida ali, né? Aonde Exatamente. você sente que tem a alma ali? Será que alguém se sente pertencente àquele ambiente? E como é engraçado, né? Siegel diz o seguinte, né? Que tudo é experiência humana, né? O cérebro se molda através de experiência humana. É a partir daí que você acende seus neurônios, aonde você determina sua atividade mental. Como? Em percepção, em sons, em cheiro, abstração, é tudo. Quer dizer, o neurônio está ativando tudo isso. Sim. Então, aonde você tem? É isso, a relação com as pessoas, a relação com o espaço, o ambiente, porque tudo é ambiente. A natureza é ambiente, o mar é ambiente. E vamos pensar, qual é o primeiro ambiente que nós estivemos? A barriga das nossas mães, né? Foi o primeiro ambiente. Aonde você se sente? Você se sentiu acolhido. Você se sentiu seguro. Mesmo que talvez, com certeza, você não enxergava nada. Exatamente. Mas porque isso é ambiente, sensorial, né? são experiências sensoriais. Então, o luxo que a gente fala hoje não é estético mais. O luxo é você realmente ter essa experiência dentro do seu próprio lar. Eu estava escutando agora um podcast que era de uma, nem me lembro direito, mas era uma personal trainer. E é muito engraçado que elas estavam falando sobre doramas, né? E existem muitas mulheres, eu particularmente gosto muito daquelas séries, existem muitas mulheres que criaram cantinhos, olha para ver, cantinhos especiais, ambientes especiais, onde elas pudessem sentar e elas ficarem sozinhas assistindo. E a coisa mais assim engraçada, até comovente, engraçada que eu digo no sentido assim, nossa gente, Chama elas atenção, de né? chamar atenção, teve uma que relatou que o dorama a salvou de suicídio. Ah, mas com certeza, né? Porque Tem ela se muita coisa. sentiu aquele calor, ela criou um canto para ela, sentiu. Então olha para você ver, ela, a partir do momento que as pessoas criam um canto especial, onde elas possam ler, onde elas possam devolver para elas mesmas. Mamba, é muito importante hoje isso. As pessoas, elas têm que se devolver para elas mesmas. E é isso, né? Porque a gente está falando aqui de relacionamento. Mas pelo menos eu acredito que o principal relacionamento positivo tem que ser com um mesmo, né? Claro, Comigo mesmo. Se eu não tenho um bom relacionamento comigo, eu não vou ser um bom pai, bom marido, um bom filho, exatamente, um bom professor, não vou ser nada. Nada. Vou ser uma pessoa que anda por aí sem nada. E Exa- ter um espaço seu, desde criança que você quer, né? Claro. Aquele menininho que vai lá e fica no cantinho com as coisas dele e não sai daí. Exatamente. E não importa se bonitos, nada, é o que ele quer, né? Falando nessa questão de crianças e do antes, da saudade que você falou, que lugar lembra essa saudade para vocês em particular? Tem algum cômodo que vocês lembram e falam, nossa, aquele quarto na casa tal, qual seria esse lugar para vocês? Vocês têm um lugar especial? Eu posso falar que, por exemplo, até brinco que na minha casa eu quis colocar um fogão a lenha porque me recorda a minha avó, né? E então, do cheirinho, daqueles estalos da lenha. Então, esse é um lugar dentro do meu espaço que me recorda, né? E me lembra, me dá saudade, memória. Uma coisa que a gente precisa trazer é isso também, são memórias, é a nossa história, é a gente contar essa nossa história. Então eu fiz questão de fazer um ambiente onde eu já pudesse ter as coisinhas penduradas, porque isso me lembrava minha avó, né? Isso me trazia essa saudade, tudo, e me deixava bem, né? Aquece, eu digo que aquece o coração da gente, exatamente. Né? É bem isso. Para mim, eu nasci e cresci numa chácara e em determinado momento ali da infância, pré-adolescência, meu pai fez uma capela na chácara, com vitral, uma capelazinha triangular, tal, madeira de ébano, ficou muito linda. E tinha 2 banquinhos
bem miniaturas, que dava para sentar 2 pessoas, mas que ele era exatamente a réplica dos bancos de igreja, só que não, os bancos bem maiores. Eu achava aquilo uma graça, e no final da tarde, a luz do sol no vitral era a coisa mais linda. Então, para mim, é o meu bucólico. Eu ia ali, sentava dentro da capela, pegava meus livros e, como um bom nerd desde sempre, eu amava ficar ali. Eu só saía quando sentia o cheiro de café. Eu também, café é outra coisa. A gente falou de coisas positivas agora, né? Essa saudade e o fato de levar, o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia isso, e eu quero ter agora, replicar na minha casa, no meu espaço. As coisas negativas também entram aqui, né? Na sua área, principalmente, a questão do trauma. Sim. É uma coisa que você vai lidando constantemente, que você vai resolvendo, e sem dúvida isso aí traz uma carga. Como que a gente pode trabalhar essa parte do trauma nos espaços físicos? Aconteceu uma coisa ruim comigo, eu preciso tirar tudo para baixo e fazer de novo? É assim? É o que a gente fala, ou né? é um trabalho diferente, mas que envolve todo esse ambiente? Eu empresto da psicanálise para o nosso projeto a escuta, né? Essa é a parte da psicanálise que a gente empresta, a gente traduz ali a necessidade do cliente final para com o arquiteto. Eu sou o Google Tradutor, né? Para traduzir a linguagem. Muito necessário em muitas profissões. Mas para tentar ser bem resumido nisso, porque esse é um ponto muito profundo, eu acho que a gente pode pensar que quando a gente está falando de trauma, a questão humana e a sua ligação com o seu ambiente, não necessariamente o ambiente participe no trauma como algo ruim. Ele pode se transformar em algo que eu sublimo como bom. Exemplo, me trancar no quarto durante uma discussão dos meus pais. O meu quarto se transforma igualmente a uma medida, o meu ambiente seguro, mas a pergunta que um psicanalista faria é: por que se faz necessário trancar-se no quarto? Né? Então aqui a gente tem que conviver com uma ideia de que se eu levo essa terapia com esse indivíduo junto com o designer, com a arquitetura, numa reformulação desse ambiente, não é destruir o quarto, é trazer o ambiente externo para dentro do quarto. Então, de repente, um teto de vidro, talvez, se o ambiente for favorável, espaçoso o suficiente, uma janela mais larga, cores que arremetam o ambiente mais espaçado, mais carpete no chão para trazer conforto, né? Essa ideia de uma poltroninha no canto para também trazer aquele isolamento quando me for necessário, porque a gente pensa que trauma, para concluir, eu tiro ele com raiz e você nunca mais vai sentir aquela coisa ruim, e não é assim que acontece, né? Você vai conviver com o trauma, ele nunca sai de você. Então talvez você chegue na sua casa e precise se recolher de novo, mas agora você é um adulto. Mas você tem uma poltroninha naquele canto que foi esteticamente preparada a partir dessa escuta, que propicia você sentar ali e se sentir também como... essa ajuda, né, que a gente fala da diferença de uma psicologia ambiental. Ela pode dizer para você qual ambiente pode estar afetando o indivíduo. A neurociência já fala por que está afetando. Já a psicanálise, ela consegue dar dicas de melhorar aquele ambiente positivamente e não negativamente para essa pessoa. E quando eu estava até falando, essa parte é uma das que eu e o William a gente curte muito, porque imagine uma pessoa se separando, uma mulher se separando. Em geral, o que ela faz? Ela quer cortar cabelo, que ela quer comprar roupa, virar outra pessoa. Outra pessoa. E aí está o momento. O que nós fazemos? A gente ajuda o profissional, o arquiteto e o design, porque esse não é o nosso trabalho projetar. Nós estamos ali como auxílio deles, para reconhecer em que momento ela pode fazer e o que ela pode fazer. Porque nem sempre é modificar tudo de uma vez só. Exato. Mas às vezes são fases que ela precisa. Porque, por exemplo, um luto precisa ser vivido. Sim. Né? Precisa ter o tempo dele. E para isso, a psicanálise ajuda em ajudar o profissional a poder falar: calma, porque o momento dela é apenas para essa fase. Vamos fazer tudo em fases. Né? É justamente fazer essa anamnese. Então, a gente tem as ferramentas da neuroarquitetura, a gente tem a anamnese profunda da psicanálise para ajudar esse profissional. Então, até os arquitetos, eles falam, mas eu crio ambientes de bem-estar, eu crio ambientes lindos esteticamente, eu crio tranquilidade, mas isso é obrigação.
E para quem? Isso é obrigação da área, do setor. A gente sabe que cria. São projetos lindíssimos, né? E até você comentou de um texto que você mesmo fez, né? Que você não quer tirar, a gente não quer justamente tirar a criatividade, não. Arquitetos são profissionais maravilhosos, sim. não. A gente quer aprofundar isso. A gente quer fazer com que a escuta para esse profissional, o cliente veja como é inesquecível. Nossa, vocês me entenderam, vocês me escutaram. E às vezes, quantos fornecedores dizem, né, Mamba? Lindo, mas não era bem isso que eu queria. Sim, exatamente. Entendeu? Na nossa área da produção audiovisual, do trabalho com conteúdo, a gente muitas vezes pensa e fala: meu Deus, eu preciso educar o público sobre aquilo que eu faço. Exato. Eu preciso fazer que eles entendam para que essas ferramentas servem. Exato. No caso de vocês, o seu público principal, pelo que eu entendo, são os arquitetos, são os designers. Exato. Não é o cliente final. Pode ser. Mas vocês vão trabalhar como um auxílio para esse arquiteto, para esse designer. Como que está a aceitação deles com relação a isso? O mundo da arquitetura, dos profissionais da arquitetura, eles estão enxergando com mais clareza essa necessidade ou ainda continua sendo um desafio muito maior, que precisa de mais educação? Alguns já estão enxergando a necessidade, sim. Mas eu posso te dizer que é um setor um pouquinho complicado. A gente diz que é meio parecido com artista. É mais ou menos mais arte, ou né? menos, né? É como eu estava acabando de falar, né? Eles acham que eles estão criando já um ambiente assim. Mas não é o ambiente desejável, não é o ambiente daquela identidade, daquela atmosfera, daquela pessoa, daquele indivíduo. Então isso precisa ser mais, e o briefing precisa ser mais aprofundado, né? Você primeiro, uma coisa muito importante, o William acaba sendo meu psicanalista particular, né? Então a gente precisa primeiro se conhecer muito bem. Para você poder entender o que o outro fala, para você poder ter paciência de escutar. O que ele fala. Porque pode entrar aí um risco que eu vejo, não sei se eu estou certo ou errado, de o arquiteto ou o designer começar a colocar as emoções dele no projeto do outro, né? Mas muitas vezes acontece, né? Então esse é o erro, né? Porque não escuta, né? Porque não entende, né? Ou não tem paciência. Exatamente, né? Então a gente precisa se entender para a gente poder escutar o outro, né? Aí você passa dando referências, artigos para mostrar para a pessoa o que pode fazer bem, já que ela tem esse perfil. A partir daí, você monta uma diretriz de projeto. Aí sim começa a desenvolver. Não é depois do briefing você começar um projeto. Não, tem muita coisa. Né? Então a gente tem artigos, a gente pode ter, isso é ciência, existem estudiosos mesmo, né? Estudos comprovados do benefício feito. Sim. Aí sim depois eles desenvolvem projetos, né? Então é uma coisa que ainda a neurociência aplicada na arquitetura e com o aprofundamento ainda da psicanálise, essa é um grande diferencial nosso aqui, né? Porque estudo da neurociência é uma coisa para cientistas, pesquisadores, né? Não é propriamente esse o aprofundamento, né? A gente tem um aprofundamento nisso, não é como um cientista, mas a gente tem uma leitura bem aprofundada, mas o William vem, né, justamente com esse aprofundamento de comportamento, que isso acaba agregando um valor muito maior. É uma união de forças, uma união de forças, de conhecimento, exato, de duas áreas. Que quando a gente iniciou nos bate-papos, a gente fala que tem a ver uma com a outra. Mas aí a gente vai entendendo que tem muito a ver. Muito, com certeza. Por exemplo, aquele conceito minimalista dentro da arquitetura, dentro do design. Eu quero um lugar extremamente vazio, que não tenha muita coisa. Esse tipo de lugares vazios demais ou muito bagunçados demais. Eu quero carregar isso aqui com muitas cores. Trazem um apelo emocional por trás? Totalmente, né? Na verdade, uma frase que pode exemplificar isso é aquela popular frase de a sua casa mostra como você tem a casa aqui, né? Exatamente. A sua casa externa, ela mostra a organização interna. Um exemplo disso é que não é tão óbvio também, né? Aí tem um olhar mais clínico, porque
socialmente falando, aqui o jargão clássico é: se a minha casa está bagunçada, logo a minha mente está bagunçada. Não necessariamente, às vezes no olhar do psicanalista é o contrário. Então essa é a escuta mais sensível. Eu tiro essa nata dos olhos do óbvio, essa ambição de apressar-se muito rápido, de saber que entendeu o pedido. Tem uma coisa que não é dito, que a psicanálise nasce daí, né? Da arte de ouvir o silêncio. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma casa muito organizada, na verdade eu posso estar vendo aqui um comportamento de um neurótico obsessivo. É verdade. Né? Faz sentido. Ou uma casa bagunçada pode ser somente uma família feliz. Né? Uma casa com criança, com brinquedo no tapete. Então, não ser muito rápido nessa tradução e inverter esses polos, porque às vezes não é tão óbvio quanto parece. Exato, tem que ir sentindo justamente quando o que o cérebro está interpretando assim quando ele chega nessa atmosfera, né? Nem sempre as coisas estão tão verbalizadas naquilo que está sendo mostrado. Às vezes é aquilo que não está sendo mostrado. Às vezes não, muitas vezes não, William. E nós estamos vivendo uma sociedade de muita pressa para diagnóstico. Né? A gente está vivendo uma sociedade que precisa de rótulos, no sentido de que eu não estou conseguindo me construir como indivíduo sozinho. Nós não somos, claro, ninguém tem que ficar vendendo a ideia de solitude, de aprender a viver sozinho em cima de um monte, porque somos animais sociáveis. A gente precisa, sim, do outro, ser emocionado. Quando a gente fala de casa, é disso, né? A gente não está falando de casa, uma pessoa minimalista sentada numa poltrona com um livrinho. Essa imagem é para o Instagram. Na vida real, ninguém se sente satisfeito com isso aqui. Dá um incômodo, um comichão, né? Na vida real, eu quero um amigo, eu quero uma pessoa a mais, eu quero alguém para tomar um vinho. Então, o que na vida real está nos faltando é esse encontro comigo no olhar do outro. Então, eu preciso me rotular imediatamente. Se eu tô confuso, eu tô com TDAH. Se eu tô estressado, eu tô com borderline. Então, a gente tem uma pressa, a gente está vivendo uma necessidade de rótulo que não vem de hoje. Se a gente olhar para a sociedade primitiva, o profeta escolhido por Deus é um diagnóstico. Na ausência de eu conseguir que alguém me diga o quão bom eu sou nesse mundo, Deus me disse. Você vai discutir com Deus? Entende? Então, esse diagnóstico é uma pressa humana. Nós temos a vontade de olhar e falar, tá bom, então é por isso que eu sou assim. Quando falo, por exemplo, uma casa muito organizada, uma neurose obsessiva, a Paty deve assustar, né? Porque a Paty tem uma casa maravilhosa, toda bonita. Mas a ideia é que todos nós somos neuróticos, entende? Só que a necessidade do rótulo parece que é uma excludência. Quando eu falo de neurótico, eu estou só falando de a luta interna que nós todos seres humanos temos com a vida. Não é aquele preconceito, né? Exato. Existe um preconceito. O neurótico é uma pessoa doente. Não, neurótico é um ser humano, na verdade. A partir daquele momento que você sai de casa, assim, estressado, você tem que participar de uma reunião, e você para ali no elevador e dá uma massageada no rosto, fala, preciso sorrir, preciso tirar essa cara. Isso é neurose. Esse momento que você tá aqui, uma briga interna, é a neurose. Então, as pessoas que não estudam a área se assustam, né? E no final, a gente não precisaria rotular ou buscar por rótulos, porque todo mundo nasceu com essa taxonomia, essa etiqueta, né? Nasceu, chama Patrícia Ottoni, loira, vai mulher em tal lugar, tal cultura. A gente já veio com um monte de etiqueta de fábrica, né? Que nem precisa ser falado, né? Porque Nem a gente tá vendo. precisa ser falado. A gente está olhando na cara um do outro e a gente sabe quem que está na sua frente. Mas aí a pergunta fundamental é como as suas etiquetas se expressam na sua casa. Aí começa a entrar a gente. Porque então, né, se você entendeu que a gente tem uma pressa de diagnóstico para que o outro me valide, como que isso acontece dentro da minha casa? Basicamente, para ser bem grosseiro, na análise bem rápida, está acontecendo duas vertentes. A primeira vertente é abandonar a casa como lar. Né? Aí a pessoa que almoça fora o tempo todo, ela não se suporta dentro de casa. A pessoa chega, sai, chega e sai, né? E existe, essa pessoa não é, por exemplo, o Fernando. Não. Ele ama a casa, a calmaria dele e tal. Então, a gente tem esse estresse e a gente tem um outro lugar que é a casa que está imitando os meus desejos e minhas perturbações, né? Então, eu não suporto a minha falta, eu posso engendrar isso num consumismo excessivo. Exatamente. Posso ter uma casa que represente uma ideia acumuladora, muitos objetos necessários. Eu termino dizendo o seguinte, acho que a maior coisa que nós dois encontramos nesse trabalho é quando você pensa que antigamente existia um copo que se você olhasse numa loja, você ia pensar, olha o copo da minha avó. Hoje em dia, na sua casa, ninguém mais faz isso. Não tem o copo da casa do Mamba.
Não tem, olha o copo igual da Paty. Porque nós estamos, essa necessidade tão grande de nos de diagnosticar e ter etiqueta, eu estou te imitando numa profundidade que nada mais meu é autêntico. Único, né? Entendeu? Exatamente. Entendi. E a gente precisa disso, Exato. né? A gente precisa da nossa identidade. Inclusive tem um post que eu achei bem bacana, que eu vi há pouco tempo, que assim, as casas eram totalmente diferentes, né? No Nordeste, Sudeste, no Sul, com todas as suas influências. Hoje é tudo igual, né? Então as linhas estão todas iguais, né? Então a tendência é o cinza, né? Então a gente não pode seguir tendências e nem o gosto pessoal. Isso é no setor da arquitetura. Não tem isso. Você tem que descobrir não só no formato arquitetônico, mas também na parte interna de produção, de design, de decoração, o que o cliente quer, o que ele fala, o que a alma dele precisa, pede. Né? Então é diferente, a gente precisa aculturar isso, né? Eu acho que é uma obrigação. Inclusive existe o Jonas Salk, que ele foi o médico que realmente descobriu toda a parte de medicamento para poliomielite, né? Para vacininha e tal. E ele pediu aos arquitetos, ele ganhou um prêmio Nobel por idealizar um espaço de pesquisa que é maravilhoso. Mas ele pede aos arquitetos realmente nesse agradecimento que eles se unam e que ele vê que o espaço, o ambiente pode criar, inclusive condicionar, né, com que a pessoa, o indivíduo tenha insights, né, que aprimore aí, né, toda a criatividade. Então olha para você ver, ele conseguiu, porque ele indo para a igreja, se eu não me engano é Santo Agostinho, ele conseguiu ter insight, ele parou com o projeto dele para poder raciocinar melhor, aonde ele teve um insight realmente do final desse projeto da vacina, né? Então ele acreditou, ele falou, realmente o ambiente tem esse potencial, né, de fazer com que o indivíduo possa realmente emergir, né, se descobrir, ter insights, criatividade, né? Então, olha para você ver a força realmente do ambiente, né? Sim. Aí essa conjunção entre vocês vai caminhando pelo tempo e há pouco tempo, né? Entre aspas, pouco tempo é relativo. Surge Onde o Corpo Habita. O que é esse projeto? Conta um pouquinho para a gente que está assistindo. Como funciona? Qual é o público-alvo que pode ter interesse nesse projeto? Como surge? Onde o Corpo Habita, como o próprio nome diz, ele vai ser um pacote de uma coisa muito específica. A gente tem um alvo muito específico, né, que é o humano. Então, Onde o Corpo Habita, é legal a gente pensar que a gente tem um podcast pela educação que você falou, que às vezes é necessário, que o nosso cliente seja educado para que ele entenda primeiro o que é, mas nós não estamos criando uma necessidade para vender uma. Nós estamos mostrando uma coisa que é vendida sem necessidade. Entende? Então a gente tem essa parte da educação, né, que a gente elabora consultoria, temos o podcast, a gente conversa. O podcast na verdade, é só um bate-papo com o próprio arquiteto, que a gente entende ele, o designer e tudo mais. E nesse lugar de Onde o Corpo Habita, a minha parte que eu entrego para a Patrícia, né, que a gente tem esse acordo. Nós dois pegamos a nossa máxima de tudo que a gente investiu de conhecimento e a gente vai, cada um, focar nessa área e no final do dia senta e entrega. Para fazer esse ingrediente. Então a minha parte, no Onde o Corpo Habita, é pensar que o corpo é como se fosse a sua mente, né? O seu corpo aqui, a mente, e a casa, o seu corpo carne. A mesma referência visual. Então quando eu entro dentro da minha mente, eu me suporto ali. Os pensamentos que eu tenho é suportável, eu tenho que ficar num ambiente barulhento, tenho que ficar o tempo todo conversando porque eu não consigo me escutar, isso como indivíduo. Isso também se reflete, micro e macro, sabe? Isso também vai se refletir na casa. O fato de eu chegar em casa e não conseguir escutar a voz das minhas crianças não é porque eu não amo meu filho. É porque aquele ambiente está me nutrindo uma assinatura insuportável. Eu preciso sair dali. Às vezes eu pego os filhos, levo para outro lugar e fica um pai maravilhoso. Chega em casa, parece que entra em choque com a casa. De repente a gente descobre home office. O cara está trabalhando muito em casa, a casa virou para ele toda a perturbação do trabalho. A gente identifica nessa escuta que a família dele não está com problema. É que a família dele parece a equipe de trabalho dele.
que todo o estresse de trabalho, ele olha pro lado, é um filho. Tô numa reunião, meu filho jogou um carrinho bem na hora. O que o cérebro dele tá interpretando, Exato. né? Esse é o meu lado, e aí eu passo esse lado todo da escuta pro lado da Patrícia, que daí vai pensar a arquitetura, como resolver isso. Na verdade, a gente tem a intenção realmente de chamar os profissionais, né, para falarem, né, e a gente saber conseguir ter esse diálogo, esse bate-papo, né, para ajudá-los também a entender. Então, a gente começou, né, falando de mostras, falando de homestaging, a gente tem outros profissionais aí para a gente poder estar conversando, enfim, né? Sim. É isso que a gente quer mostrar o assunto em si, que as pessoas comecem a entender a necessidade realmente de cuidar do ambiente, que o ambiente realmente ele pode tanto ser positivo quanto ele pode ser negativo pra gente. Nosso cliente final vai ser ambos. Tanto o dono da casa quanto o arquiteto ou designer, né? Para o arquiteto aumenta a taxa de sucesso, porque a gente sabe que tem muitos projetos que acabam que o cliente não gosta, não quer. Não é muito assertivo, né? Não acerta, então a gente aumenta a assertividade do lado do arquiteto, do designer, e a gente consegue, consequentemente, aumentar isso para o cliente final, porque, como esse Google Tradutor, o que a gente faz é escutar a necessidade que não consegue ser verbalizada, que é isso que eu empresto da psicanálise, né? Entendi. Esse lado que eu, tipo, eu quero reformar aqui, Mas mas eu não sei o que fazer, como? Então eu vou passar ali uma imersão com esse cliente, eu vou entender ele, fazer uma anamnese que vai além de briefing, não é só que cor você gosta, por quê, não. Eu vou passar um dia com ele para entender como funciona a dinâmica. Porque tem outras coisas que podem ter gerado esse gosto, né? Claro. Essa preferência por algum objeto. Talvez não seja tão positiva quanto parece. Exatamente. E são objetos, você está falando de objeto, e tem muitos arquitetos que às vezes até não respeitam até mesmo a história daquele cliente. Por exemplo, um vaso que a pessoa gosta muito e de repente o arquiteto fala, não combina. Vou colocar, não combina. Não vai com o estilo. E não tem, mas às vezes aquele vaso tem história, tem memória, então a gente precisa respeitar isso. A gente não tá falando de gosto, né? Então, assim, é o que a pessoa se sente, isso o cérebro tá interpretando, é aquilo que vai te dar segurança. É aquilo que vai te dar tranquilidade. Então, isso são estudos aprofundados, né? Aqui a gente está batendo um papo, obviamente, mas são coisas que faz a diferença, né? Então, o podcast é mais para isso, para todo mundo conhecer o que nós queremos falar, né? Qual é a necessidade? Porque né? a gente estava falando, inclusive antes de começar aqui a gravação, né, sobre a inteligência artificial como ferramenta. Exato. Pelo que eu estou escutando de vocês, isso também é algo uma assim. ferramenta. É uma ferramenta para quem precisa reformular, reformar, construir, Exatamente. tanto como dono da casa, né, ou quanto como profissional. E aí precisa ter uma abertura maior, né? E às vezes essa parte é mais difícil, conseguir a abertura do profissional, a abertura da pessoa para expor suas questões perante de duas pessoas que talvez ele enxerga como o que tem a ver uma desenhadora e um psicoanalista com a minha vida pessoal, com a minha casa. É mais difícil chegar por aí? As pessoas são mais fechadas? Acho que os arquitetos são mais difíceis. Eu acho que nesse sentido, eu acho que a dificuldade está mais no setor, né? Porque, na verdade, o nosso papel não é aprofundar, como aí ele vai contar pra gente os problemas dele, mas ele vai começar, a gente vai começar a desenhar, né, o como ele se sente dentro do ambiente dele, quem são as pessoas que estão relacionadas, quem se relacionam, é um pouquinho diferente. Agora, se a questão é outra, aí é outro papo, aí a clínica tá aqui, né? Aí exato, eu nesse momento ali, eu não sou um psicanalista, eu empresto a competência técnica de ouvir, né, como um psicanalista. Então, eu só empresto uma ferramenta da psicanálise. Exato. Isso já facilita porque a pessoa não se sente invadida. Ela não está diante de alguém que vai te dar um diagnóstico, né? Nem Mas, de falar de problemas. Se falar de psicanalista, curiosamente a pessoa se sente mais receptiva, sabia? Porque a psicanálise também tem um clichê elitista sobre ela, né? Que ela pode ser possivelmente superior ao psicólogo. Mesma ideia de designer e arquiteto, sabe? Tipo, você é designer, mas eu sou arquiteto. Você é psicólogo, mas eu sou psicanalista. Então, esse jogo
Se você fizer bom uso desse jogo, pode ser até convidativo, pode ser um facilitador. Exatamente. Para quem está nos ouvindo, né, está prestando atenção aqui, está ficando doido aí, o que é isso? Tudo isso aí, muito legal. E essa pessoa está sentindo que a sua casa não é o que ela quer que seja, não representa. Por onde começar a mudança? Nos ligando. É isso aí. Nunca imagino uma resposta tão rápida quanto a da Patrícia. Porque é só assim, né? Sim. É entrando em contato, é onde a gente vai ter realmente um bate-papo, né? Um primeiro encontro, mas para a gente sentir realmente o que a pessoa, o que ela quer, né? Mas de uma maneira assim mais superficial. Que as coisas depois elas vão sendo encaminhadas, né, passo a passo. Existe todo um primeiro contato, né, sentir, né, Mamba? Não é uma situação que você vai mandando propostas, não é assim, né? A gente precisa mais pessoal, né? Exato, exatamente, né? Mas é gostoso você lidar com o indivíduo, você lidar com o ser humano. O cérebro é uma coisa, a neurociência está trazendo aí coisas assim fantásticas de estudos, junto com o William aí com a psicanálise. A gente, se duvidar, a gente fica o dia inteiro conversando e não para de assunto, entendeu? Porque é fantástico o que a gente consegue descobrir. Né? Legal. Então, a pessoa tendo vontade realmente de estar agregando ao ambiente dela, eu quero saber melhor o que pode me fazer bem, né? É a gente poder ter esse contato para a gente poder estar conversando melhor. Sim. Né? O que acontece no cenário profissional? Porque uma coisa é a minha casa, onde eu moro com a minha família, eu recepciono amigos, outros familiares, beleza. Uhum. Os ambientes profissionais também entram nesse mundo que vocês estão trabalhando? Com certeza. Inclusive com a mesma receita. Exatamente. Todas as relações são tipo um casamento. Basicamente, essa é a chave de ouro para entender nossas relações. E todas as relações têm um interesse. Se você não sabe sobre qual é o interesse dessa relação, alguma coisa de ruim está ali. Né? Então, se todas as relações são iguais no casamento e todas elas têm um interesse... Você tratar o seu ambiente corporativo, profissional, como um braço distante da natureza domiciliar, por assim dizer, você está fadado ao fracasso. Porque o seu cliente ele quer se sentir à vontade. A vontade é quando eu cheguei, você me ofereceu um cafezinho, isso eu me senti à vontade. O café é esse link com a casa. Entende por que ele está presente? Porque o café desarma. Oferecer um cafezinho, oferecer uma água, é exatamente o que eu ofereço quando meu amigo chega em casa, entende? Então, quanto mais eu desaproximo do meu lar, mais eu torno aquilo muito engessado, muito pesado. A minha equipe se sente muito... não vejo a hora de sair daquele lugar. Aí vai para outros campos metafísicos, né? A pessoa vai trabalhar com energia e tal. Hoje tem leis, né? Sim. Tem o NR1, que, né, leis realmente de bem-estar corporativo, né? Tem a parte toda, por exemplo, iluminação. É uma parte muito pensada, né? Porque a iluminação, ela tem todo um estado endócrino que faz justamente a produção hormonal. Então, olha para você ver, né? Imagina você o dia inteiro numa temperatura de iluminação que não é adequada. Então, isso tudo é estudado, né? Aonde você pode ter um espaço de descanso, então, isso tudo entra, tanto quanto na parte residencial, quanto na parte corporativa. E não é uma novidade, né? O marketing, por exemplo, já faz uso disso em alguma medida. Por exemplo, você vai em shopping, em fast foods, né? Na frente dos fast food, nessa ideia ali do McDonald's, um Habib's, aquilo tudo é proposital. O cheiro de fritura, o barulho, esse movimento é proposital por quê? Porque eu não quero que você fique muito tempo sentado ali. Eu quero que você saia para dar vazão para outro cliente consumir. Vai num jantar. É meia vela, né? Meia luz, é um ambiente, uma musiquinha tranquila. Por quê? Porque eu quero que você fique. Quanto mais tempo você fica, mais prato você consome e isso me dá venda. Então, não é de hoje que a gente sabe que algumas coisas, alguns elementos no ambiente traduz uma informação que eu quero causar. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, se a gente já tinha tudo isso disposto, se a gente já sabia que a ambientalização causa um efeito que eu quero causar no outro, por que eu sou triste aqui?
Essa é a pergunta fundamental. Por que eu estou me exatamente. sentindo mal, então, se eu já Exato. sei como moldar isso para me causar felicidade, da mesma maneira que me causa êxtase, né? Isso. Ou entrar numa Isso. agência bancária e sentir que você tem dinheiro. Toda uma agência bancária, ela é construída para imprimir essa postura. O ar-condicionado, ele destoa com a realidade de fora, os carpetes no chão, nunca tem um O papelzinho. uniforme da Os pessoa. uniformes. Tudo muito Exato. perfeito, o gerente sempre parece ser uma pessoa que tem muito dinheiro, coitado dos gerentes, inclusive um abraço para vocês. No final das contas, o que a gente vê hoje muito presente em novos condomínios? As casas caixotes com cara de agência bancária. Então. O Entende? estilo é o mesmo, né? É uma subjetividade, é uma coisa que fica aqui, que eu quero, na verdade, eu não quero ter um lar, eu quero ter um lugar que imprima o dinheiro que eu tenho. Então eu acabo construindo uma agência bancária sem perceber. Uhum. Porque é isso que eu tô pedindo, né? Eu quero mostrar pro outro quanto eu E tenho às vezes dinheiro. ele nem sabe. Às vezes ele quer o que o outro tem. Exato, ele nem exato. sabe o que Isso ele exato. tem. está por trás, né? Por Não é uma trás, coisa ele não- proposital, né? Às Sim. vezes, depois do projeto feito, ele pode falar, bonito, mas talvez não seja bem isso, entendeu? Uhum. Mas nem ele mesmo sabe o que ele quer, né? Eu É, conheci então- uma família que é bem legal, eu gostaria de contar esse exemplo, que os filhos todos moravam na cidade, todos muito bem abastados, apartamento, tudo que a gente vê em cidade. E a mãe foi envelhecendo e foi ficando no sítio. Mas ela gostou de uma das 3 casas do sítio, justo a que tinha chão batido, e ela impedia que os filhos colocassem piso ou qualquer coisa do gênero. Ela gostava ali, ela não morava ali, mas ela ia ali para fazer uma telezinha, uma coisinha. E todos eles achavam curiosos que todos os domingos, quando eles iam para o sítio, eles ficavam lá com ela e sempre saía essa conversa na mesa. Mãe, vamos colocar um piso no chão, chão batido. Que, pelo amor de Deus, a gente tem condição para te ajudar. Quando ela faleceu e eles se reuniram para poder vender o sítio, passou 2, 3 anos, esperaram a coisa desse, né, absorver o luto. O processo do luto, ele tem um tempo para cada um. Eles se reuniram para vender esse sítio e eles decidiram que não iam vender o sítio porque eles descobriram uma coisa, que toda a riqueza que eles tinham dentro de seu ambiente era na casa de chão batido que eles conseguiam se reunir. Olha pra você Porque, ver. na verdade, não se tratava de nada muito sofisticado da casa, e sim como aquilo foi construído para reunir. A mesa era grande, tinha muita cadeira, tinha muito lugar para Mas todo era a mundo ficar memória perto. que eles tinham ali, né? Aqueles momentos. Exato. Exato. Foi como Momentos. você disse no início, será que meu filho não sai do quarto para vir para a sala? Porque, de repente, não tem espaço afetivo para o filho na sala. Vínculos, né? A gente precisa criar não só vínculos em contato com o outro, mas vínculos com o próprio ambiente mesmo, Sim. né? São a relação, né, de um com os outros e tal. Então é legal. importante isso. Você usou uma palavra em algum momento quando a gente começou a falar sobre questão de casa e questão de escritório, né, de negócio. Você falou é a mesma receita. Uhum. É uma receita que pode responder a pergunta: tem alguma coisa que não pode faltar num lugar para ser verdadeiramente acolhedor? Qual seria esse elemento que não pode faltar para o lugar ser acolhedor? Tem? Eu acredito que é o espaço de convivência humana. O que você acha, Paty? Olha, é difícil, né? Porque cada um pode ter essa receita, Uhum. né? A receita básica que a gente fala é toda essa infraestrutura, Sim. né? Mas eu acho que quando a gente fala de bem-estar, a gente pode estar falando realmente de amor, Uhum. saudade, né? História, né? Eu acho que faz parte, é isso mesmo. Porque eu sinto que a casa da gente, lá fora, pode estar um caos. Mas se você sente isso dentro do seu lar, é onde você se sente seguro. E aonde as coisas hoje estão tão difíceis, né? A gente pode estar falando do outro lado do mundo, guerras, e aonde que a gente pode estar se sentindo bem e seguro dentro de casa, né? É a mesma coisa no corporativo também, a gente pode ter essa receita, é aonde aquele lugar pode te levar para insights, para criatividade, para vínculos com outras pessoas, agregar outras informações, né? E aquela convivência durante o dia ser positiva, né? Então, é você ter a amizade,
né? Esse contato humano são as necessidades básicas, né, do ser humano, Sim. que é o ciclo circadiano da gente, que é contato humano, que é movimento, que é segurança, preservação, né? São necessidades que a gente precisa, o contato com o outro, né? Contato com a nossa história. Então, eu acho que sem isso, né, é a psicologia positiva. A gente precisa pensar naquilo que vale a pena a gente viver. Eu falo muito do Senão- espaço de convivência justamente porque quando eu dei treinamento em várias áreas corporativas, o lugar que você mais vê a pessoa se desarmar do profissional engessado é a arinha do café. Nossa, você vai lá verdade. no café, É você verdade. escuta a fofoca, você escuta o que vai acontecer Conta, depois. fofoca. As risadas. O ingresso do happy hour sempre sai ali, inclusive. Exatamente. Com certeza. Com Então eu certeza. acho que o lugar de convivência ele acaba sendo indispensável no modelo dessa receita básica, tanto no ambiente doméstico quanto no corporativo, mas pelos elementos que a Paty usou mesmo, por questão do amor, da relação humana. Então se houvesse uma coisa tipo atenção, o que não pode faltar não pode faltar um lugar que eu consiga sentar, tomar um café com você e falar de alguma coisa que eu gostaria de falar que não tem nada a ver com o ambiente. Tipo, por que aconteceu uma coisa ontem, o quanto eu tô feliz, conheci alguém, tô apaixonado, não deu certo aquele rolê. Esse é o momento em que nutre, porque no final nós somos humanos, uma palavra que intercede uma ideia de ser unidade. Nós não somos separados. Eu preciso do outro para me validar, preciso do like para ser feliz. Quiçá não vou precisar de você para me ouvir o quanto eu tô apaixonado. Ninguém é uma né? ilha, né? Exato, ninguém é uma ilha. A gente precisa, né? Sim. E se a gente fosse dar um conselho, né, William? Eu vou falar que a convivência humana ela é maravilhosa. Sim. A gente precisa do digital, a gente precisa das ferramentas, a gente tem que ter tecnologia, ótimo, mas o contato humano é maravilhoso. Né? Legal. É a gente poder se encontrar, a gente poder tomar um bom vinho, até tomar uma cerveja no calor, né? A gente bater um papo, belo papo para cafezinho, né? Eu digo isso que eu e o William, quando a gente encontra, ou pessoalmente é muito melhor, mas quando a gente tá no cafezinho ali, ó, você tá tomando café aí no telefone, eu também tô tomando cafezinho, e a conversa, como isso é, assim, agregador, né? Como isso é gostoso. Então, gente, é demais. E acho que se o ambiente ainda proporciona esse aconchego, Tá feito. não é? É verdade? É como nós estamos nos sentindo aqui, né, Sim, William? sim, que Tá legal. super agradável, né? A vontade. Olha pra você ver como a gente se solta. Né? É quando você se sente aconchegado mesmo, bem pertencido, né? Você tem esse pertencimento. Olha, tá gostoso aqui, né? Legal. Vocês nos receberam muito bem. Então, isso faz parte, né? Esse contexto é muito importante pra gente, né? É muito legal esse bate-papo aí, a gente vai falando, eu vou não controlando a hora aqui, a gente fala, nossa, mas está muito legal. Eu quero agradecer vocês, mas antes de encerrar, eu sempre trago uma anedota, uma coisa, um dado curioso. Hoje, eu confesso que eu não pesquisei, mas na hora de ir conversando com vocês, eu fui pensando, e eu lembrei de um dado, uma curiosidade do meu país. Eu sou da Bolívia, eu sou de La Paz, e poucas pessoas sabem que a Bolívia tem duas capitais. Tem La Paz como capital, que a maioria dos estrangeiros acham que é a única, mas não é, né? La Paz é a capital política, onde está a casa de governo e onde se gera todo um movimento político. Mas tem outra capital que se chama Sucre, que está no departamento que deveria ser um estado de Chuquisaca. E por que ela é capital? Porque foi a primeira capital da Bolívia. O que tem a ver com o que a gente está conversando? Que Sucre tem uma característica arquitetônica muito legal, que traz alguns elementos que a gente conversou aqui. Por exemplo, aquela necessidade de mostrar alguma coisa, né? Eu vou fazer a minha casa para mostrar o dinheiro que eu tenho. Eu vou fazer a minha casa para mostrar o aconchego, sei lá, alguma necessidade de mostrar. Sucre é conhecida como a cidade branca na Bolívia. Por quê? Porque eu não lembro o ano, acho que foi 88, mais ou menos, o Papa João Paulo II ele ia ir para a Bolívia. E ele ia visitar a capital constitucional, que é Sucre, para abençoar, e porque é uma cidade tradicional, né? Foi a primeira capital, o berço da Revolução, e tudo isso aí em Sucre.
Naquele governo, naquela prefeitura, naquela gestão, eles decidiram pintar toda a cidade de branco. Olha só que interessante. Eu então, não sabia disso. Sucre é a cidade branca, porque todas as casas são brancas. Por quê? Porque eles precisavam representar paz, representar aquela bondade. O Papa, ele veste de branco. E branco é sinônimo de paz, né? Então, eu queria trazer essa curiosidade que surgiu aqui na conversa. Eu achei muito legal, porque uma cidade inteira fez uso dessas questões de aconchego, de querer dar uma boa-vinda, de fazer que outra pessoa se sinta à vontade para criar isso aí. Mas também isso aí gerou internamente, né, um reforço de que as pessoas de Sucre, elas se acham superiores às outras porque elas são onde nasceu tudo. É aí que começou. Sim. E aí o pessoal fala, né, só uma cidade com tanto dinheiro pode pintar tudo de branco. E aí é aquele pró e aquele favor e aquele contra, né? Mas era uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro que a Bolívia tem 2 capitais e que uma delas é conhecida como a Cidade Branca. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Onde que essas pessoas que querem ver que sua casa está em ordem, que seu negócio está em ordem, sentir que é o lugar adequado para um bom relacionamento, para ter as minhas emoções em ordem, encontra vocês? Pode encontrar no Instagram, né? Ottoni Galeria. Pode entrar em contato. Eu faço bastante essa parte da área comercial, né? E, enfim, falando com a gente, né? Podemos marcar e bater papo e conversar para ver qual que realmente é o desejo da pessoa, o que ela gostaria. Enfim, aí é na conversa mesmo, né? Gente, muito obrigado por estar até esse momento conosco, escutar e acompanhar esse novo episódio. Como sempre eu falo, quem mais se beneficia sou eu, porque aprendo muito aqui. Hoje eu aprendi de coisas totalmente diferentes que eu não imaginava que existiam, e convido para vocês compartilharem esse material e continuar sempre junto conosco. Até a próxima!